se o PSD-CDS não tivesse contado com o apoio declarado e objetivo do Partido Socialista, num alinhamento que agora, em tempo de eleições, terá de explicar. Pela nossa parte, aquilo que fizemos e que a população conhece permite-nos encarar o futuro com confiança. Lutámos contra a política de direita que levou a Câmara à situação em que se encontra, lutamos contra a política de direita a que o governo do PS submete o país. E estamos certos que a greve geral marcada para o próximo dia 30 não deixará de ser um marco bem revelador de que a grande maioria dos trabalhadores está também empenhadamente contra essa política. Duas notas finais. A primeira, relativa à Comissão Administrativa que se irá constituir e a quem, qualquer que seja a sua constituição, se exige total isenção e afastamento do processo eleitoral. A segunda, há necessidade de ter presente que durante os próximos 4 meses ou mais, a cidade não pode parar e os trabalhadores da Câmara continuam em funções. Nesse sentido, importa dar meios e apelar às juntas de freguesia para que estas possam contribuir para a manutenção do espaço público em boas condições e também para a planificação e execução de tarefas inadiáveis, como sejam, entre outras, a preparação do novo ano escolar. Importa, por outro lado, garantir o direito ao salário de todos os trabalhadores da Câmara, mesmo daqueles que, por vicissitudes do desenvolvimento da atual situação, se encontrem face a dificuldades burocráticas e orçamentais que dificultam a sua realização. Importa, finalmente, encetar os esforços possíveis para ir satisfazendo pagamentos de dívidas a pequenos e médios fornecedores, aqueles que menos capacidades têm para elas sobreviver. Em nosso entender, e apesar de tudo, foi dado um primeiro passo para a possível resolução da atual situação. Um primeiro passo no caminho para a derrota da política de direita a que a Câmara esteve submetida e a que o país está submetido. São os trabalhadores e o povo que sofrem no dia-a-dia as consequências dessa política. São os trabalhadores e o povo que a podem derrotar. Estamos confiantes de que isso irá acontecer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Marques. Senhor Presidente em exercício, Sr. Secretário, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, caros jornalistas, estimado público, na última sessão desta Assembleia Municipal, quando intervim em nome do Bloco de Esquerda e perante a crise que se agudizava dia a dia, hora a hora, alguns senhores deputados que estavam nessas bancadas vieram dizer o seguinte: está nas atas, é bom lembrarem-se. Já sabemos que o Bloco de Esquerda tem sempre uma solução para o assunto. Eleições intercalares, já disse isso há vários meses. Senhores deputados, é melhor terem mais calma para a próxima, aprenderem com a história, aprendam com a história, aprendam pelo menos, porque passado alguns dias foi o vosso líder que veio dizer que era a única solução. E fica dito, para que fique registado, porque quando há 3 meses reivindicámos eleições intercalares, como disse aqui na última sessão, e como disse alguns dirigentes do PSD pessoalmente, teria sido tudo bem melhor, mais simples, para a Assembleia, para a Câmara Municipal e para as próprias pessoas que estavam neste processo, porque teriam sido a ribalta para tudo ser tudo bastante mais calmo. Portanto, basta ter calma e falarmos com calma sobre os problemas reais e concretos. Mas a Câmara caiu e vamos ter eleições. Lamentavelmente caiu com muita dificuldade. Permitam que vos diga uma coisa que não sei se será bem entendida.
mas na sexta-feira passada assisti a uma telenovela durante horas seguidas para que o Sr. Presidente da Câmara, professor Carmona Rodrigues, conseguisse fazer chegar à Sra. Presidente da Assembleia Municipal e à Sra. Governadora Civil uma simples carta dizendo que a Câmara tinha caído. Como deve ter feito uma OPA sobre a fábrica da Supercola 3, foi começando por dizer que era preciso, em primeiro lugar, não podia mandar a carta para o Governo Civil porque eram precisos as fotocópias dos bilhetes de identidade, documento que não é necessário para a gente se candidatar, como todos vocês sabeis. Depois foi dizendo que ia mandar um ofício aos partidos todos, e os partidos respondiam que não mandavam fotocópias dos bilhetes de identidade porque não era legal, ele então mandaria para a Governadora Civil, isto às 2h30 da tarde, e a Governadora Civil decidiria. E quando não chega nenhum ofício às 4h30 da tarde e eu procuro contatar toda a gente do gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, professor Carmona Rodrigues, e ninguém atende e ninguém está, e está num sítio que não sabe onde, a certa altura conseguem descobrir um assessor que me diz: o Sr. Presidente já decidiu que não vai a ofício nenhum e, portanto, lamento ter dito. Eu tinha estado 3 horas à espera para responder um ofício para dizer que nós não entregamos as fotocópias. Porque o Sr. Presidente agora anda à procura da Sra. Governadora Civil, para a Sra. Governadora Civil esclarecer se é preciso ou não são precisas fotocópias dos bilhetes de identidade. Eu estou a contar esta história, não porque ela tem de trágico ou cómico, mas porque foi preciso escrever uma carta depois de telefonar à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, que eu quero elogiar aqui, neste momento. Foi preciso escrever uma carta à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, dizendo que vinhas protestar porque o Presidente da Câmara Municipal não executava uma decisão legal da lei deste país, desta República, andando a tentar protelar, não se sabe por quanto tempo é que ele pretenderia isso. E foi com base nessa carta que a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, a quem eu quero agradecer o facto de me ter telefonado um quarto de hora depois, enviou em direto para o Governo, para a Governadora Civil e para o Sr. Presidente, dizendo: e faz favor de entregar a carta imediatamente à Sra. Governadora Civil. Podia-se ter evitado isto tudo, Srs. Deputados. Tão triste, tão triste. Isto dignifica a democracia? Isto cria a credibilidade na política e nos políticos? E é com esta clareza de quem elogia uma atitude da Presidente desta Assembleia Municipal que quero dizer aos Srs. Deputados que não tem razão política para que não tenha havido eleições para esta Assembleia Municipal. E não tem razão política por 2 razões. Não porque haja qualquer crise institucional nesta Câmara. Esta Câmara funcionou bem, tem funcionado bem e espero que se continue a funcionar bem. Até porque já perdeu a oportunidade, quanto a nós, de podermos resolver o problema porque as eleições já estão marcadas. Mas porque politicamente houve um projeto político apresentado pelo PSD. E esse projeto apresentado pelo PSD caiu. E não há um programa para a Assembleia Municipal, Srs. Deputados. Mas o Sr. Deputado Saldanha Serra, que veio aqui falar de desonestidade ao atacar o Bloco de Esquerda e fazendo do Bloco de Esquerda o culpado disto, porque o Bloco de Esquerda tem muita comunicação e o PSD tem pouca comunicação, eu vou tentar telefonar a seguir ao Dr. Pinto Balsemão para lhe agradecer o facto de ele ter sido fundador do Bloco de Esquerda. É a única coisa que lhe posso dizer. De certeza. Mas como estamos a falar de honestidade e desonestidade, Sr. Deputado Saldanha Serra, vou-lhe ler o projeto de lei que o PSD tem presente na Assembleia da República. Posso ler? Posso ler? Conheço. Então eu vou ler. E o que diz o projeto de lei do PSD que está presente na Assembleia da República, que diz que já em 1979, no seu contributo, uma Constituição para os anos 80, Sá Carneiro abordou esta questão e propôs a reforma do modelo autárquico no sentido de passar a haver apenas eleição direta para a Assembleia Municipal, etc, etc, etc. E daqui conclui, nos seus considerandos, Srs. Deputados, se quiserem ouvir com atenção, considerando quinto, as traves mestras da proposta do PSD para a reforma do modelo político do poder local são 1, 2, 3, 4, quinto ponto, a dependência política do Executivo perante a Assembleia, estabelecendo-se o princípio limite da dissolução simultânea dos 2 órgãos em caso de reiterada rejeição de não se conseguir constituir, em concreto, o órgão executivo. E, portanto, desonestidade, Sr. Deputado, é quando se tem uma posição na Assembleia da República num projeto de lei e se tem outra posição aqui completamente diferente. Isto é... Deputados, deixem terminar que o tempo está quase a... E espero que a mesa entenda a dificuldade que é conseguir intervir e usar o tempo, tanto sem quando eu nunca...
interrompi. E por isso queria dizer aos seus deputados que nós tivemos esta proposta com muita seriedade e com muita clareza. O que nós saudamos é que vai haver uma mudança em Lisboa. E o que nós saudamos é que os lisboetas vão ser chamados a dar a palavra. Porque a democracia, como disse o líder do seu partido, em último lugar reside no cidadão. É aí que reside. As pessoas resistiram e ainda vêm aqui fazer um balanço que foi tudo positivo. Nem se sabe porque é que caiu a Câmara. Nem se sabe porquê. E por isso a única coisa que queremos dizer daqui é que os lisboetas têm hoje razão para saber o seguinte: existe neste município várias gente, muitos democratas, de várias correntes políticas até dentro do PSD, mas vai de certeza haver uma grande mudança política nesta cidade, porque não mais pode haver um executivo como houve desta vez. Do nosso ponto de vista, estamos dispostos a assumir as nossas responsabilidades, não só de dizer o que está errado, mas também de dizer as 70 propostas que apresentámos na Câmara Municipal, concretas, mais as 8 que foram aprovadas na Câmara Municipal, tendo apenas um vereador que os seus deputados se esquecem constantemente de dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Roque. Senhor Presidente em exercício, Senhor Secretário, caros colegas deputados municipais, público, comunicação social, caros funcionários desta Câmara Municipal. O símbolo é bem bonito, mas o meu é muito mais giro. Ia eu começar por dizer que está a terminar um ciclo político na cidade de Lisboa. Para que fosse completa a mudança deste ciclo, deveria ser levada às últimas consequências. É esta a nossa opinião e é por isso que apresentamos hoje uma moção, que aliás não é mais do que a explanação nesta Assembleia daquilo que tem sido a nossa posição nos últimos tempos, desde que a questão se colocou, e que é a de que, de facto, a eleição, portanto, o voto do povo deveria ser solicitado para os órgãos que, no nosso entender, não numa perspectiva legal, isso é óbvio e nem vale a pena discutir, mas numa perspectiva política, aquilo que de facto deveria ser devolvido ao povo era a possibilidade de votar para o Executivo da Câmara e para a Assembleia Municipal. Não é, repito, uma obrigação legal, não é com certeza, mas é, claro, que o projeto que foi sufragado para os deputados, obviamente aqueles que são eleitos, como sabem, pelo sufrágio direto, porque os restantes são por inerência das juntas de freguesia. Em relação a esses, obviamente, a eleição verificou-se num contexto em que claramente o cabeça de lista era o mesmo no fundamental, como imagem política para um órgão e para o outro. Dir-me-ão, mas não, porque o cabeça de lista, a Assembleia Municipal, é obviamente outra pessoa, é com certeza. Mas o projeto que é sufragado é um projeto que tem essencialmente consistência na perspectiva do Executivo, na perspectiva do Governo da cidade. E a Assembleia Municipal, com toda a importância que tem, e nem poderia eu afirmá-lo de outra forma sendo membro dela, tem obviamente uma ligação umbilical a esses projetos que são apresentados nas campanhas eleitorais. Este é o nosso entendimento. Mais correto ou menos correto, cada um julgará, e, portanto, não poderíamos defender de outra forma, e, portanto, acharíamos que, para que o povo se pudesse pronunciar e ter uma representação muito mais válida nesta altura deste ciclo político, teria sido preferível que pudesse votar também para a Assembleia Municipal. Assim não foi possível, mas, enfim, continuaremos agora a nossa luta para a eleição, para o Executivo Camarário. O que é fundamental é garantir que, de facto, as propostas que vão ser apresentadas aos eleitores são eficazes e não repetir erros do passado. E assim, quando nós nos sentimos acusados pelo PSD de termos tido um comportamento errante, não entendo muito bem porquê. Porque, de facto, o CDS, desde a primeira hora, esteve, como está sempre, disponível para garantir e partilhar as responsabilidades da governação, sempre que para tal é solicitado. Penso que se propôs a esse sacrifício com toda a honestidade e foi, em determinado momento,
convidado, aliciado, e depois foi-lhe dito que, bom, afinal, eu até consigo, nós até conseguimos governar a cidade com esta minoria, vamos fazer negociações à esquerda, vamos fazer negociações à direita, nós somos de facto hábeis políticos, vamos com certeza conseguir com esta maioria relativa governar a cidade e, portanto, não precisamos de vocês. Quando a situação de facto se complicou um pouco, porque obviamente a habilidade política afinal não era tão brilhante como isso, voltaram a, passa a expressão, pedir batatinhas. Bom, e o CDS foi a jogo. Agora, isto revela, de facto, uma posição que é um pouco aquela de que, o PSD precisa do CDS, tudo bem, então temos aqui uma ladeira para subir, é complicado, então dá aí uma mãozinha para ver se vamos até lá acima. Chegado lá acima, vencida a subida, olha-se para o lado ou, por que não, uma rasteirazinha para ver se ele cai a ladeira abaixo. Não é assim, de facto, não é assim que se deve proceder e, no nosso entender, foi um pouco assim que se foi procedendo ao longo destes tempos. Portanto, se posição errante houve, não foi com certeza do CDS, foi do PSD. Aliás, foi também depois aqui dito que, bom, além de sermos errantes, tentámos mediatizar um projeto. Bom, eu não sei, sinceramente, como é que é possível levar por diante um projeto como o da Baixa Chiado, da recuperação do coração da cidade, em segredo. É algo estranho. Portanto, um projeto destes, meus amigos, toda a gente sabe, tem que ser mediatizado. Tem que passar junto da população, tem que passar junto dos órgãos de decisão. Tem que ser mediatizado, não pode ser de outra forma. Dir-me-ão, bom, mas isso foi mediatizado pela vereadora do CDS. Bom, se era ela que tinha essa responsabilidade, seria ela, obviamente, que a tinha que mediatizar. Nunca vimos o CDS a pegar, a pegar louros de outros pelouros, passa a expressão. Porque, de facto, assim é. Quem tinha glórias noutros pelouros, pois era quem as devia publicitar, era quem devia aproveitar politicamente delas. A vereadora do CDS, obviamente, elaborou um projeto, defendeu um projeto, os louros são dela e do Executivo, que depois teve uma atitude que foi, já sabemos todos, enfim, fingir que queria o projeto e atirá-lo para não sei quantas comissões, de forma a que ele fosse morrendo em agonia lenta. Não é assim, de facto, que se governa uma cidade, com indecisões, com apoios e desapoios sucessivos. Não é assim que nós entendemos as coligações, não foi assim que estivemos no mandato anterior em coligação, não era assim que queríamos estar neste mandato em coligação e, portanto, não continuaremos nunca a trabalhar, não trabalharemos nunca com ninguém nestas condições e foi isso que aconteceu. Só para terminar, e peço desculpa por gostar de ultrapassar um pouco o meu tempo, queria deixar aqui uma nota ainda em relação ao PS. É verdade que o PS era a segunda força da Câmara Municipal e, como tal, tinha responsabilidades também ele redobradas. A imagem que transmitiu ao longo deste meio mandato não foi claramente a melhor e também não ajudou na estabilidade da governação, porque quando a maior força da oposição dá lugar a alguns episódios, como aqueles que fomos assistindo ao longo destes 2 anos, é também um péssimo sinal para os eleitores e é também um sinal que vai criando sucessivas descrença por parte dos eleitores, por parte das próprias estruturas camarárias, naquilo que é as forças que poderão governar a Câmara Municipal. Foi também um triste exemplo daquilo que não deve ser a maior força da oposição. Por isso, o PS deve também repensar seriamente aquilo que pretende fazer para a Câmara Municipal de Lisboa. E é só, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Luís Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente de Exercício e Sr. Secretário, caros colegas. Lisboa já há muito que havia batido no fundo, mas só agora chegou a altura de começar a procurar soluções para devolver a credibilidade e procurar resolver os problemas da cidade de Lisboa. No entanto, na perspectiva dos verdes, a situação criada só ficaria completamente resolvida com a eleição também para a Assembleia Municipal. É verdade que a lei não impõe eleições também para a Assembleia Municipal, mas também é verdade que a lei o não impede. E nessa perspectiva, convém clarificar, a decisão foi uma decisão exclusivamente política e que não decorreu de nenhum imperativo legal.
Não esteve em causa a estabilidade deste órgão, nem tampouco se questionou a sua legitimidade, mas através da eleição também para a Assembleia Municipal havia sobretudo condições para ultrapassar quaisquer condicionamentos para o futuro e evitar uma espécie de coabitação forçada entre os dois órgãos. Neste contexto, a eleição também da Assembleia Municipal, a nosso ver, seria sem dúvida a solução mais adequada, a solução mais ajustada, porque a que melhor serviria os interesses da cidade e dos lisboetas. A solução que mais garantias nos dava para sacudir definitivamente o caos que se instalou no município. Mas o PSD assim não o entendeu. Agora, a nosso ver, é tarde, o comboio está já em andamento e é por isso que nos vamos abster na moção 1 e 6 do Partido Socialista e do PP. E, portanto, na falta desse consenso, vamos ter apenas eleições para o Executivo Municipal. Mas mesmo estas foram tiradas a ferro. E só depois de tantos e tantos episódios contraditórios e até incompreensíveis, numa altura em que já era mais que evidente para toda a gente que a gestão dos destinos da cidade estava irremediavelmente comprometida, que o Executivo estava sem condições objetivas para resolver os problemas da cidade de Lisboa, completamente descredibilizado, onde passou a reinar a confusão e as incertezas se instalaram, onde se acumularam casos, suspeitas, irregularidades, processos judiciais, nomeações duvidosas, atrasos nas transferências de verbas e dívidas, muitas dívidas. Por fim, e para acabar com chave de ouro, até nas renúncias encontraram problemas com a cópia dos bilhetes de identidade a servir de obstáculo para prosseguir o processo. Até no fechar da porta, até no apagar da luz, houve resistência. Consola-nos, pelo menos, o facto de sabermos que o primeiro passo para resolver a grave crise que se instalou no Executivo foi a última atrapalhada destes demorados e penosos 6 anos. Mas era difícil. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vítor Gonçalves. Senhor Presidente em exercício, caros colegas, chegámos a esta situação que é de facto lamentável, a dissolução da Câmara e a convocação de novas eleições. É lamentável por tudo aquilo que ela traz atrás de si e trouxe com ela própria. É lamentável porque, naturalmente, nesta ação e nesta atitude e neste período, muitos foram responsáveis. Eu penso que todos fomos responsáveis. Eu próprio sinto-me responsável na medida em que apoiei durante estes 2 anos, com denodo e com entusiasmo e com sinceridade, este Executivo que acabou por não chegar ao fim, por se desmanchar. Penso que também o Bloco de Esquerda não deixou de ser responsável. A atitude terrorista do seu vereador, permanentemente pôr em questão tudo que fosse aprovado pela Câmara, questionando, lutando e publicitando de forma o mais dramática que podia todas as atitudes da Câmara, também não ajudou a que este Executivo levasse a bom termo as suas ações. O CDS, igualmente, na altura em que havia maioria, também houve da parte do CDS, nomeadamente da sua vereadora, algum contributo para que essa maioria fosse desfeita. O PS, que falar do PS, o PS mesmo na oposição, desfez antes do PSD na Câmara Municipal. O PS destruiu-se antes do PSD na Câmara Municipal. O PS deixou de falar uns com os outros. Não foi oposição, não foi o estímulo sequer, em termos daquela oposição que deve ser feita numa Câmara Municipal como Lisboa, de forma a que também ela, através da sua ação, fosse também um bom sustentáculo para a maioria. Portanto, chegámos a este ponto e todos temos alguma responsabilidade. Há que pensar no futuro. E o futuro não passa naturalmente por eleições também da Assembleia Municipal, como aqui já foi referido. Não passa porque na prática não ia resultar em nada. O PSD tem 33 mandatos derivados das juntas de freguesia. Naturalmente, dificilmente, a composição desta Assembleia seria diferente. Se por acaso tudo caísse a Assembleia e as juntas, este processo demoraria se calhar meses e meses até que fosse concretizado. Portanto, na prática não resultava. O que é fundamental, meus senhores, é que a próxima Assembleia Municipal, e eu farei tudo o possível para que isso aconteça, seja qual for o resultado das eleições, de facto colabore nesta situação difícil e neste período difícil com a Câmara, no sentido de melhorar o mais possível as condições da cidade. Mas nós, o que é que nós vemos? Já alguns candidatos se afirmaram. Há um candidato que diz, com grandes hipóteses de ganhar, que é o principal adversário de Lisboa.
É o homem que defende a OTA. É o homem responsável pela lei das finanças locais. É o homem responsável por retirar à Câmara Municipal 33 milhões de euros das finanças locais. É o homem responsável por não permitir que as contrapartidas do casino venham para a Câmara Municipal, 14 ou 17 ou 20 milhões de euros. É o homem que mais tem estrangulado financeiramente a Câmara. Quando é o PS que fala sempre, a Câmara está estrangulada financeiramente, pois assim o deve. E o deve naturalmente ao responsável pelas autarquias, que é o candidato que o PS vai apresentar. É o homem responsável pelo aquele absurdo que é a proposta da lei das áreas metropolitanas, que é um absurdo, toda a gente contesta, que vai retirar às câmaras a capacidade de intervenção. Que abreviasse, está bem. É esse que vai ser o candidato e que dizem que vai ser, e vai ser aquele que vai estar em minha oposição para ganhar a Câmara. É esse que é responsável num governo que deixa o Terreiro do Paço há cerca de 12 anos no estado em que está. É esse que é responsável de um governo que deixa o túnel do Rossio há 5 anos por arranjar, com prejuízos enormes para todas as lisboetas e para todas as coisas. É esse que é responsável de um governo que tutela o metro, que tem há 5 ou 6 anos a Praça do Saldanha completamente engarrafada. Meus amigos, é preciso que os lisboetas saibam quem é que o PS está a indicar para candidato à Câmara Municipal de Lisboa. É preciso que saibam que é só um instrumento político. Esse homem nunca gostou de Lisboa, porque se gostasse não tinha feito as malfeitorias que fez. Sr. Deputado, pedia-lhe... Sr. Deputado Sobreda Antunes. Não se inscreveu? Quanto é que ele tem? Boa tarde, Sr. Presidente em exercício, Sr. Secretário, caros deputados e deputadas, jornalistas, público presente. Quanto à intervenção do Sr. Rui Oliveira, da Associação de Pais da Escola número 205, no PAOD desta Assembleia, os Verdes apresentam uma recomendação sobre a Escola EB1 número 205 de Benfica. O próprio Ministério da Educação já reconheceu que não possui as condições mínimas para um funcionamento regular das atividades escolares, pois afeta a segurança das próprias crianças, o que já levou a ter sido feita uma exposição sobre o problema em reunião de Câmara de 10 de janeiro de 2007. Como solução, fala-se em colocar contentores numa outra escola, na número 52, mas, existindo um protocolo entre o Ministério da Educação e a Câmara no sentido da construção de equipamentos escolares, os pais e professores sabem que há anos existe um novo espaço e um projeto para ela reservado. Mas todos nós sabemos que se encontra inscrita uma verba específica na rubrica de construção de equipamento escolar do Plano Anual de Atividades para 2007, com a finalidade de se proceder à construção da nova escola e jardim de infância número 205 de Benfica. É por tudo isto que os Verdes recomendam que, dialogando-se com a comunidade educativa, se assuma de vez o compromisso de levar a cabo a construção da projetada nova escola que substitua a atual número 205 ainda durante o corrente ano, para o bem-estar das nossas crianças. Da outra segunda recomendação, sublinhamos que a Câmara, em 2004, entendeu que a promoção dos espaços verdes no município passavam pela assinatura de um protocolo com a Associação Lisboa Verde. Este protocolo previa a inclusão de campanhas de sensibilização aos munícipes sobre a necessidade de valorização e conservação das manchas verdes da cidade e que essa participação se desenvolveria através da ampla participação ativa dos munícipes nas zonas verdes da área do município. Todavia, apesar de aprovada em reunião de Câmara, este protocolo nunca chegou a ser assinado. Por isso, os Verdes recomendam vivamente à Câmara Municipal que recupere os princípios da proposta de Câmara número 78/2004 e concretize a assinatura do protocolo com a Associação para a Defesa dos Espaços Verdes, Lisboa Verde. Na terceira recomendação, sobre a incineradora de resíduos hospitalares localizada no Parque de Saúde de Lisboa, no Hospital de Júlio de Matos, ela é atualmente a única existente no país, encontrando-se a proceder ao tratamento de cerca de 6.000 toneladas de resíduos por dia. Mas as suas emissões de poluentes ultrapassaram por mais de uma vez os limites mínimos permitidos,
quer em 2006, quer agora de novo em 2007. Segundo declarações da Inspeção-Geral do Ambiente e Ordenamento do Território, estes poluentes perigosos constavam de dioxinas e furanos, subprodutos gerados em processos químicos e de combustão, onde se inclui a incineração de resíduos, sendo que os efeitos da exposição a estes compostos na saúde humana envolvem alterações ao sistema imunológico, reprodutor e endócrino, podendo a maiores concentrações apresentar características cancerígenas. Para além destes efeitos, pior é o facto de que estas duas substâncias se mantêm no ambiente durante centenas de anos, tendendo a acumular-se na gordura dos seres vivos ao longo da cadeia alimentar. As situações detectadas coincidem precisamente com o momento de ações de inspeção por parte do Instituto do Ambiente e Desenvolvimento à incineradora, ordenada pela Inspeção-Geral do Ambiente. A empresa SUC, gestora dos equipamentos hospitalares, até poderia afirmar que teve azar naquele dia, uma vez que se não tivesse ocorrido a inspeção, ninguém daria conta das habituais infrações da incineradora. A própria Câmara Municipal chegou a tomar posição e a considerar, cito, que o funcionamento da incineradora naquele local... Sim, obrigado. Não é a solução ideal, uma vez que trata resíduos hospitalares perigosos numa zona residencial. E é aqui que bate o ponto. Com estas contínuas situações, estamos perante uma situação de grave atentado à saúde pública, a qual deverá ser resolvida o mais rapidamente possível, sob pena de ocorrerem situações irreversíveis, não bastando só e apenas acautelar todas as medidas de minimização dos potenciais impactos negativos, nem ações de sensibilização das populações, mas sim uma rápida descentralização da incineradora para uma zona não residencial. E é neste sentido que os Verdes propõem uma melhor fiscalização do equipamento, instalação de uma estação de monitorização da qualidade do ar, articulada com a rede já existente, que sejam divulgados os resultados das análises, bem como as entidades competentes diligenciarem no sentido de se centralizar a incineradora a curto prazo para uma zona não residencial. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Coelho, para uma segunda intervenção, por favor. E o investimento. Sr. Deputado Vítor Gonçalves, Vossa Excelência presta-se a todos os papéis, mas não sai bem das fotografias. Porque aqui neste mesmo palanque, Vossa Excelência teve sempre as intervenções mais calorosas em defesa do anterior Presidente da Câmara. Honra lhe seja feita, mas não foi capaz agora de lhe prestar homenagem. Fez aqui as intervenções mais acérrimas e sectárias contra a oposição. Algumas delas até raiando um bocadinho o campo da ofensa pessoal. Bem sei que depois teve sempre a elegância de se retratar, mais em passos perdidos do que em palco, mas teve sempre. E veio aqui dizer que se penalizava por não ter feito o suficiente para aguentar o seu Executivo, veio aqui dizer isso, mas também, e só lhe fica bem, porque de facto é verdade, o PSD não fez o suficiente para aguentar o anterior Executivo aqui nesta Assembleia Municipal. O PSD, de facto, atacou mais, esteve mais entretido a fazer intriga contra o seu Presidente da Câmara e alguns dos vereadores do que a apoiar este Executivo. Mas Vossa Excelência veio aqui fazer campanha eleitoral barata, ainda não estamos em campanha, veio aqui já começar a querer fazer campanha eleitoral, quando nós ainda nem sequer sabemos quem é o candidato do PSD. Porque essa é que é a verdade, nós ainda nem sequer sabemos quem é o candidato do PSD. Mas eu só vim aqui para lhe dizer duas coisas, Sr. Deputado Vítor Gonçalves. A primeira é, ainda não foi desbloqueada a verba do casino porque a Câmara não apresentou projetos. E, portanto, essa é que é a questão fundamental. Essa é importante que o senhor interiorize. Eu pedia que deixasse ouvir o Sr. Deputado Miguel Coelho. O facto de estarmos atrás do microfone não nos permite dizer tudo, pensando depois que não há réplica. A segunda é, Sr. Deputado, é que nós em política até podemos usar muitos adjetivos. Devemos até discordar sempre que achamos que estamos a discordar. Podemos até, por vezes, ser duro, com alguma agressividade positiva, embora mantendo a elegância e o civismo nos combates políticos.
e fica-lhe tão mal vir aqui acusar o Dr. António Costa de malfeitor, que é de facto qualquer coisa de inacreditável vindo da sua parte, que é uma pessoa que gosta de cultivar nos bastidores o urbanismo e o conceito de civilidade entre nós. Mas o senhor transfigura-se atrás do microfone e depois faz estas figuras que de facto não abonam em seu favor, nem em favor de quem lhe bate as palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de irmos para que efeito, Sr. Deputado? Mas não há honra de bancada ao Sr. Deputado, desculpe. Mas qual foi a ofensa? Não tenho tempo. Hã? Desculpa, Sr. Deputado. Em termos de regimento, há defesa da honra, não há defesa de bancada. Senhora Deputada Ana Sara Brito, para dar uma informação de caráter genérico e não... O Vítor Gonçalves. Não tem tempo. Não tem tempo. Qual foi... Explique lá, Sr. Deputado Vítor Gonçalves, qual foi o que foi acusado de quê? Não vamos resolver o problema dessa maneira regimental. Passa a palavra à Sra. Deputada Ana Sara Brito. Senhor Presidente Substituto da Assembleia, Senhor Secretário, caras e caros colegas deputados municipais, pedi para fazer esta informação, que é a seguinte: vou entregar agora mesmo a suspensão do meu mandato de membro desta Assembleia, de deputada municipal, e mantenho essa suspensão até à tomada de posse da nova direção, Presidente e vereadores, que irão gerir a Câmara de Lisboa. Porquanto fui nomeada, ainda não tomei posse, por isso ainda estou aqui, fui nomeada em representação do PS para a Comissão Administrativa que vai gerir a cidade de Lisboa até à tomada de posse da nova Presidência e Direção. Portanto, queria dizer-vos isto de viva voz e dizer-vos que, enquanto membro da Comissão Administrativa, espero e tenho a certeza que terei a colaboração de todas e todos para que a isenção e para que o projeto e o processo eleitoral e a gestão da Câmara decorra sem qualquer incidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em felicidades. Senhores deputados, vamos proceder à votação das diversas moções. A moção... Sr. Deputado. A favor, Sr. Deputado. Pela parte regimental não tem tempo. A interpelação tem. Mas está bem, mas não se deu a palavra porque não tem tempo. Regimentalmente. Sr. Presidente, exercício. Eu entro pela mesa porque não soube aceitar aquilo que era a defesa da honra por parte de um deputado que tinha que usar, essa Sr. Deputado, qual é a interpelação que quer fazer à mesa? É essa. Queria utilizar essa figura regimental para poder dizer que, de facto, o seu comportamento aqui nesta Assembleia tem sido sempre o mesmo, que não tem sido a ofender nenhuma das bancadas, nenhuma das pessoas. Pelo contrário, se de facto uma pessoa, com o perfil e com o passado e com a atitude que manteve ao longo dos últimos tempos relativamente a esta cidade, é evidente que terá praticado algumas malfeitorias, não quero que seja malfeitor, mas terá praticado algumas malfeitorias. E é em relação a isto, Sr. Presidente, que eu reclamo, porque de facto, Sr. Presidente, é dada a palavra, não sou Presidente. Agora explico porque é que o gajo não tem nada.
Senhores deputados, vamos proceder à votação da moção número 1. A moção número 1 tem, como eu disse no início, uma alteração na parte deliberativa. Eu passo a ler a parte deliberativa. O Grupo Municipal do Partido... Ó, Sr. Deputado, eu pedia... Ó, Sr. Eu vou interromper a sessão quando estiverem calmos, façam... Não há nenhuma razão para estarem nervosos, julgo eu, que a sessão acaba cedo. Está tudo calmo. Vou passar a ler a parte deliberativa. O Grupo Municipal do Partido Socialista, em nome da ética política, em nome dos interesses gerais de Lisboa, propõe que a Assembleia Municipal delibere propor ao PSD que renuncie aos seus mandatos, possibilitando deste modo que o próximo Presidente da Câmara Municipal tenha a oportunidade de poder gerir a idilidade em condições de governabilidade, que poderá não se verificar se nesta Assembleia Municipal não houver a possibilidade de qualquer tipo de clarificação. Senhores deputados que votam a favor desta moção. Senhores deputados do PS e do CDS. Senhores deputados que se abstêm. PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Senhores deputados que votam contra esta moção. Senhores deputados do PSD, a moção número 1 está rejeitada por maioria. A moção número 2 passou para declaração de voto. Tem a palavra o Sr. Deputado João Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Comunista foi dos que mais cedo defendeu aquilo que era a necessidade de haver uma queda simultânea da Câmara e da Assembleia e desta Assembleia Municipal. Aliás, creio que tomaram nota disso, até o fez pela voz do seu Secretário-Geral. Era nosso entendimento nessa altura, e continua a ser, que as responsabilidades da atual situação se cabem fundamentalmente à Câmara, também cabem à maioria da Assembleia, desta Assembleia, que, tal como o Sr. Deputado Vítor Gonçalves aqui disse, teve uma posição de permanente sustentação dessa política. Agora, o que acontece é que, neste momento, essa situação parece-nos que não é uma situação sustentável. O PSD não aceitou, não quis que a Assembleia caísse. Neste momento, avançar para um processo desses, isso seria arrastar para um novo processo eleitoral que provavelmente iria decorrer em agosto, e creio que isso era uma situação que não teria benefícios nem para Lisboa, nem para a governação futura de Lisboa neste momento. Foi por isso que nós nos abstivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que, do ponto de vista político, nós estamos de acordo com o conteúdo da proposta do Partido Socialista, temos na nossa proposta. Pensamos que, no entanto, na situação atual concreta, o que nós temos que tratar agora é de eleições para a Câmara Municipal de Lisboa. Este é o problema concreto. Por isso tomamos posição na nossa posição sobre isso, porque estamos de acordo que vai ser para os dois órgãos. E queremos dizer que não devemos ter nenhum temor disto, porque nenhum de nós tem dúvidas que vai mudar a maioria do Executivo da Câmara Municipal. E, portanto, o que vai acontecer é que a maioria absoluta do PSD que está aqui vai ficar com um problema enormíssimo nas mãos, que é porque não tem outra hipótese, porque nem sequer tem maioria relativa, que é ou não deixa passar nada e ficarão como aqueles que depois de terem deitado a Câmara abaixo, nem sequer deixam governar a seguir para resolver o problema, ou então vão ter que deixar passar tudo. É tão simples como isso e, portanto, é para mal do PSD que não vai haver eleições para a Assembleia Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Roque. Apenas para referir que
apesar de não concordarmos com todos os considerantes da proposta da moção do PS, desde a primeira hora o CDS defendeu a necessidade de clarificar a posição política nos órgãos da capital, devolvendo ao povo a possibilidade de sufragar um novo projeto. Dessa perspectiva, votámos a favor da moção do PS, repito, malgrado alguns considerantes que não aceitamos. Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos, como disse, a moção número 2 passou a recomendação número 4. Vamos votar a moção número 3, proposta pelo Grupo Municipal do Partido Comunista. Votos a favor. PCP, PEV, Bloco de Esquerda. Abstenções? Não há abstenções. Votos contra? Há abstenções. Três deputados do PSD. Votos contra? Votos contra do PS, do CDS e do PST. A moção número 3 está rejeitada por maioria. Moção número 4. Tem as seguintes correções. No ponto 4, passo a ler. Sabendo-se que o Sporting pretende isenção das cedências impostas na lei em espaços verdes e equipamentos de uso. Portanto, é inscrever impostas na lei. E no ponto 8, no final, a seguir, a utilização coletiva é vírgula, designadamente nos projetos urbanísticos que envolverem ou envolvam os novos estádios do Sporting e do Benfica. Com estas alterações está a votação, a moção número 4 do Bloco de Esquerda. Votos a favor. PS, PCP, PEV, Bloco de Esquerda. Votos contra. Do PSD. Abstenções. Do CDS, a proposta, a moção número 4 está rejeitada por maioria. Moção número 5 tem duas pequenas correções. No ponto 3, na penúltima linha, em que diz, mesmo depois de todos os candidatos de todas as listas concorrentes à Câmara Municipal, e no ponto número 1, na segunda linha, intercalares para o mesmo órgão municipal. São pequenas correções de redação. Pondo à votação. Votos a favor da moção número 5. PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Votos contra. PSD e CDS. Alguns senhor deputado se abstém. Não há abstenções. A moção número 5 foi rejeitada por maioria. Moção número 6, proposta pelo CDS-PP. Votos a favor do CDS-PP e do PS. Votos contra do PSD. Abstenções, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. A moção número 6 foi rejeitada por maioria. A recomendação número 1 do Partido Ecologista aos Verdes. Votos a favor. PSD, CDS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Abstenções. Não há abstenções. Há uma. Abstenções. Não há abstenções. Votos contra. Votos contra do PS. A recomendação número 1 foi aprovada por maioria. A recomendação número 2, também proposta do Partido Ecologista aos Verdes. Votos a favor. PSD, CDS, PS. Então, portanto, julgo que todos os partidos. Algum senhor deputado se abstém? Algum deputado vota contra? Abstém-se. Algum deputado se abstém? Não. Nem vota contra. Está aprovada a recomendação número 2 por unanimidade. A recomendação número 3 proposta pelo PSD. Votos a favor. Votos a favor do PSD, do PS, do PCP, PEV e do Bloco de Esquerda.
Votos contra? Abstenções? E há abstenções do CDS. A recomendação número 3 está aprovada por uma declaração de voto. Tem uma abstenção. Peço desculpa, há uma abstenção de um senhor deputado do Bloco de Esquerda. A recomendação número 4, que era a antiga moção número 2, proposta pelo Partido Ecologista aos Verdes. Votos a favor? PS, PCP, PEV, Bloco de Esquerda. Abstenções? Não há abstenções. Votos contra? PSD e CDS. A moção está rejeitada por maioria. A reunião, como todos sabem, continuará na próxima terça-feira, 22 de maio, às 15 horas. Em nome da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, está terminada a sessão. A Câmara, alguns dos vereadores de que apoiar este Executivo, mas Vossa Excelência veio aqui fazer campanha eleitoral barata, ainda não estamos em campanha, veio aqui já começar a querer fazer campanha eleitoral, quando nós ainda nem sequer sabemos quem é o candidato do PSD, porque essa é que é a verdade, nós ainda nem sequer sabemos quem é o candidato do PSD. Mas eu só vim aqui para lhe dizer duas coisas, Sr. Deputado Vítor Gonçalves. A primeira é: ainda não foi desbloqueada a verba do casino porque a Câmara não apresentou projetos. E, portanto, essa é que é a questão fundamental. Essa é importante que o senhor interiorize. Eu pedia que deixassem ouvir o Sr. Deputado Miguel Coelho. O facto de estarmos atrás do microfone não nos permite dizer tudo, pensando depois que não há réplica. A segunda é, Sr. Deputado, é que nós em política até podemos usar muitos adjetivos. Devemos até discordar sempre que achamos que estamos a discordar. Podemos até, por vezes, ser duro, com alguma agressividade positiva, embora mantendo a elegância e o civismo nos combates políticos. E fica-lhe tão mal vir aqui acusar o Dr. António Costa de malfeitor, que é de facto qualquer coisa de inacreditável vindo da sua parte, que é uma pessoa que gosta de cultivar nos bastidores o urbanismo e o conceito de civilidade entre nós. Mas o senhor transfigura-se atrás do microfone e depois faz estas figuras que de facto não abonam em seu favor, nem em favor de quem lhe bate as palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de irmos para aqui feito, Sr. Deputado. Mas não há honra de bancada ao Sr. Deputado, desculpe. Mas qual foi a ofensa? Não tenho tempo. Hã? Desculpa, Sr. Deputado. Em termos de regimento, há a defesa da honra, não há a defesa de bancada. Senhora Deputada Ana Sara Brito, para dar uma informação de caráter genérico e não... O Vítor Gonçalves não tem tempo. Não tem tempo. Qual foi... Explique lá, Sr. Deputado Vítor Gonçalves, qual foi o que foi acusado de quê? Não vamos resolver o problema dessa maneira regimental. Passa a palavra à Senhora Deputada Ana Sara Brito. Senhor Presidente Substituto da Assembleia, Senhor Secretário, caras e caros colegas deputados municipais, pedi para fazer esta informação, que é a seguinte: vou entregar agora mesmo a suspensão do meu mandato de membro desta Assembleia, de deputada municipal, e mantenho essa suspensão até à tomada de posse da nova direção, Presidente e vereadores que irão gerir a Câmara de Lisboa. Porquanto fui nomeada, ainda não tomei posse, por isso ainda estou aqui, fui nomeada em representação do PS para a Comissão Administrativa que vai gerir a cidade de Lisboa
até à tomada de posse da nova presidência e Vera-São. Portanto, queria dizer-vos isto de viva voz e dizer-vos que, enquanto membro da Comissão Administrativa, espero e tenho a certeza que terei a colaboração de todas e todos para que a isenção e para que o projeto e o processo eleitoral e a gestão da Câmara decorra sem qualquer incidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muitas felicidades. Senhores deputados, vamos proceder à votação das diversas moções. A moção... Sr. Deputado. Por favor, Sr. Deputado. Pela parte regimental não tem tempo. A interpelação tem. Mas está bem, mas não se deu a palavra porque não tem tempo. Regimentalmente. Sr. Presidente, exercício. Eu entro pela mesa porque não soube aceitar aquilo que era a defesa da honra por parte de um deputado que tinha que usar, não que tinha que usar essa Sr. Deputado, qual é a interpelação que quer fazer à mesa? É essa. Queria utilizar essa figura regimental para poder dizer que, de facto, o seu comportamento aqui nesta Assembleia tem sido sempre o mesmo, que não tem sido a ofender nenhuma das bancadas, nenhuma das pessoas. Pelo contrário, se de facto uma pessoa, com o perfil e com o passado e com a atitude que manteve ao longo dos últimos tempos relativamente a esta cidade, é evidente que terá praticado algumas malfeitorias, não quero que seja malfeitor, mas terá praticado algumas malfeitorias. E é em relação a isto, Sr. Presidente, que eu reclamo, porque de facto, Sr. Presidente, dada a palavra, não sou Presidente Agora explico o que é que vais a nada. Senhores deputados, vamos proceder à votação da moção número 1. A moção número 1 tem, como eu disse no início, uma alteração na parte deliberativa. Eu passo a ler a parte deliberativa. O Grupo Municipal do Partido... Ó, Sr. Deputado, eu pedia... Ó, Sr. Eu vou interromper a sessão quando estiverem calmos, façam... Não há nenhuma razão para estarem nervosos, julgo eu, que a sessão acaba cedo. Está tudo calmo. Vou passar a ler a parte deliberativa. O Grupo Municipal do Partido Socialista, em nome da ética política, em nome dos interesses gerais de Lisboa, propõe que a Assembleia Municipal delibere propor ao PSD que renuncie aos seus mandatos, possibilitando deste modo que o próximo Presidente da Câmara Municipal tenha a oportunidade de poder gerir a idilidade em condições de governabilidade, que poderá não se verificar se nesta Assembleia Municipal não houver a possibilidade de qualquer tipo de clarificação. Senhores deputados que votam a favor desta moção. Senhores deputados do PS e do CDS. Senhores deputados que se abstêm. PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Senhores deputados que votam contra esta moção. Senhores deputados do PSD, a moção número 1 está rejeitada por maioria. A moção número 2 passou para declaração de voto. Tem a palavra o Sr. Deputado João Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Comunista foi dos que mais cedo defendeu aquilo que era a necessidade de haver uma queda simultânea da Câmara e da Assembleia e desta Assembleia Municipal. Aliás, creio que tomaram nota disso, até o fez pela voz do seu Secretário-Geral.
Era nosso entendimento, nessa altura, e continua a ser, que as responsabilidades da atual situação se cabem, fundamentalmente, à Câmara, também cabem à maioria da Assembleia, desta Assembleia, que, tal como o Sr. Deputado Vítor Gonçalves aqui disse, teve uma posição de permanente sustentação dessa política. Agora, o que acontece é que, neste momento, essa situação parece-nos que não é uma situação sustentável. O PSD não aceitou, não quis que a Assembleia caísse. Neste momento, avançar para um processo desses, isso seria arrastar para um novo processo eleitoral que provavelmente iria decorrer em agosto, e creio que isso era uma situação que não teria benefícios nem para Lisboa, nem para a governação futura de Lisboa neste momento. Foi por isso que nós nos abstivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que, do ponto de vista político, nós estamos de acordo com o conteúdo da proposta do Partido Socialista, temos na nossa proposta. Pensamos que, no entanto, na situação atual concreta, o que nós temos que tratar agora é de eleições para a Câmara Municipal de Lisboa. Este é o problema concreto. Por isso tomamos posição na nossa posição sobre isso, porque estamos de acordo com isso ser para os dois órgãos. E queremos dizer que não devemos ter nenhum temor disto, porque nenhum de nós tem dúvidas que vai mudar a maioria do Executivo da Câmara Municipal. E, portanto, o que vai acontecer é que a maioria absoluta do PSD que está aqui vai ficar com um problema enormíssimo nas mãos, que é porque não tem outra hipótese, porque nem sequer tem maioria relativa, que é ou não deixa passar nada e ficarão como aqueles que depois de terem deitado a Câmara abaixo nem sequer deixam governar a seguir para resolver o problema, ou então vão ter que deixar passar tudo. É tão simples como isso e, portanto, é para mal do PSD que não vai haver eleições para a Assembleia Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Roque. Apenas para referir que, apesar de não concordarmos com todos os considerantes da proposta da moção do PS, desde a primeira hora o CDS defendeu a necessidade de clarificar a posição política nos órgãos da capital, devolvendo ao povo a possibilidade de sufragar um novo projeto. Dessa perspectiva, votámos a favor da moção do PS, repito, malgrado alguns considerantes que não aceitamos. Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos, como disse, a moção número 2 passou a recomendação número 4. Vamos votar a moção número 3, proposta pelo Grupo Municipal do Partido Comunista. Votos a favor. PCP, PEV, Bloco de Esquerda. Abstenções. Não há abstenções. Votos contra. Há abstenções. Três deputados do PSD. Votos contra do PS, do CDS e do PST. A moção número 3 está rejeitada por maioria. Moção número 4. Tem as seguintes correções. No ponto 4... passo a ler. Sabendo-se que o Sporting pretende isenção das cedências impostas na lei em espaços verdes e equipamentos de uso. Portanto, é inscrever impostas na lei. E no ponto 8, no final, a seguir, a utilização coletiva é vírgula, designadamente nos projetos urbanísticos que envolverem ou envolvam os novos estádios do Sporting e do Benfica. Com estas alterações está a votação, a moção número 4 do Bloco de Esquerda. Votos a favor. PS, PCP, PEV, Bloco de Esquerda. Votos contra. Do PSD. Abstenções. Do CDS, a proposta, a moção número 4 está rejeitada por maioria. Moção número 5 tem duas pequenas correções.
No ponto 3, na penúltima linha, em que diz, mesmo depois de todos os candidatos de todas as listas concorrentes à Câmara Municipal, e no ponto número 1, em que, na segunda linha, intercalares para o mesmo órgão municipal. São pequenas correções da redação. Pondo à votação. Votos a favor da moção número 5. PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Votos contra. PSD e CDS. Algum senhor deputado se abstém. Não há abstenções. A moção número 5 foi rejeitada por maioria. Moção número 6, proposta pelo CDS-PP. Votos a favor do CDS-PP e do PS. Votos contra do PSD. Abstenções, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. A moção número 6 foi rejeitada por maioria. A recomendação número 1 do Partido Ecologista aos Verdes. Votos a favor. PSD, CDS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Abstenções. Não há abstenções. Há uma. Abstenções. Não há abstenções. Votos contra. Votos contra do PS. A recomendação número 1 foi aprovada por maioria. A recomendação número 2, também proposta do Partido Ecologista aos Verdes. Votos a favor. PSD, CDS, PS, portanto, julgo que todos os partidos. Algum senhor deputado se abstém? Algum deputado vota contra? Algum deputado se abstém? Não. Nem vota contra. Está aprovada a recomendação número 2 por unanimidade. A recomendação número 3 proposta pelo PSD. Votos a favor. Votos a favor do PSD, do PS, do PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Votos contra. Abstenções. E há abstenções do CDS. A recomendação número 3 está aprovada por uma declaração de voto. Tem uma abstenção. Peço desculpa, há uma abstenção de um senhor deputado do Bloco de Esquerda. A recomendação número 4, que era a antiga moção número 2, proposta pelo Partido Ecologista aos Verdes. Votos a favor. PS, PCP, PEV, Bloco de Esquerda. Abstenções. Não há abstenções. Votos contra. PSD e CDS. A moção está rejeitada por maioria. A reunião, como todos sabem, continuará na próxima terça-feira, 22 de maio, às 15 horas. Em nome da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, está terminada a sessão.